Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Estamos expondo os 10 mandamentos e hoje daremos continuidade à exposição da lei do nosso Senhor. E hoje faremos a exposição de Êxodo capítulo 20, verso de número 14, sétimo mandamento, não adulterarás. Faremos a leitura de Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2 e também do verso 14. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 14. Não adulterarás. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus e bendito Pai, agora nós abrimos a Tua palavra para a exposição da Tua lei e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me use para a glória do Teu nome, que eu anuncie aqui a Tua verdade e a Tua verdade somente, sem temor a homens, sem temor a ninguém, mas fale, ó Deus, a Tua verdade. Não, ó Pai, sabedoria de homens, mas a Tua verdade somente. Ser com o Teu povo que aqui está, que possam ouvir a Tua voz e atentar, ó Deus, para as Tuas prescrições. Instrui-nos, fala aos nossos corações, Pai. Ensina-nos a Tua verdade. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos se assentem. Não adulterarás. Este é o sétimo mandamento e é um mandamento que, em nossos dias, assim como muitos dos outros mandamentos, ele é desconsiderado, ele é rejeitado. É um mandamento que é até zombado, porque na nossa sociedade corrupta, não adulterar, não se deitar com a pessoa que pertence a outra pessoa, é coisa de puritano, é coisa de fundamentalista. São reivindicações e palavras de pessoas que querem simplesmente colocar imposições sobre a minha vida, sobre o modo que eu devo caminhar. Eles ignoram a lei do Senhor. Porque no coração do homem natural, aquele que não conhece a Deus, se deleitar na iniquidade é o seu prazer. Enquanto para o crente, se deleitar na lei do Senhor é a verdadeira alegria. Ele vai amar, ele ler, ele vai amar, memorizar, ele vai amar, observar os mandamentos do Senhor. Para o ímpio, tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que o Senhor ordena para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, ele aborrecerá. E eles vão zombar, e eles vão rejeitar, e eles vão se debruçar na iniquidade. Isto é o que o ímpio faz, e isto é o que o mundo sugere. Se eles pudessem apagar a lei do nosso Deus, eles fariam. Se eles pudessem riscar aqui e tirar o não, eles deixariam lá, adulterarás. Este é o desejo do ímpio. E este, muitas vezes, meus irmãos, é o que está no nosso coração também. Mesmo nós, crentes, salvos por Cristo, como o mandamento nos ensinará. A pergunta de número 71 do breve catecismo de Westminster dirá o seguinte: o que o sétimo mandamento proíbe? Resposta: o sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuros.
Nós observaremos esta divisão apresentada aqui pelo catecismo, mas faremos observando no sentido contrário, ou seja, de trás para frente. Nós observaremos primeiramente as ações impuras, depois o que seriam palavras impuras proibidas neste mandamento, e também os pensamentos que são proibidos na lei do nosso Senhor. E como temos feito, meus irmãos, em todas as exposições dos mandamentos do nosso Deus, nós faremos isso nos utilizando da fiel exposição que encontramos nos nossos padrões doutrinários. A pergunta de número 139 do Catecismo Maior nos será muito útil aqui. Nós falaremos hoje especificamente sobre aquilo que é proibido neste mandamento. Então observaremos primeiramente as questões externas proibidas neste mandamento. Não somente ações, mas também palavras ditas ou ouvido, emprestado também. A gente vai observar aqui o que diz a lei do nosso Senhor. Mas este mandamento, ele explicitamente, de modo muito claro diante dos nossos olhos, ele vai proibir o que nós chamamos e o que é chamado de adultério. E a ênfase primária da lei aqui é a de prevenir a infidelidade no relacionamento conjugal. A proibição neste mandamento é, primeiramente, contra as relações sexuais entre duas pessoas, sendo uma delas ou ambas casada com outra pessoa. Quando são duas pessoas casadas e outra pessoa casada se relaciona com ela, ou quando são duas pessoas casadas e uma dessas pessoas aqui se relaciona com uma pessoa solteira, o mandamento vai proibir este tipo de relação. Porque é um tipo de relacionamento que é contrário à lei do nosso Senhor. E o nosso Senhor vai chamar isso de adultério. Meus irmãos, o sétimo mandamento, ele é muito útil para muitas coisas. Nós sabemos que ele proíbe o adultério e muitos outros pecados que nós observaremos aqui. Mas o sétimo mandamento, ele foi também determinado para a proteção. O sétimo mandamento, ele protege a integridade sexual no casamento. Protege o casamento e promove a expansão da família através dos filhos. Quando o casamento ele é devidamente preservado, as coisas haverão de caminhar bem, como o próprio Senhor prescreveu, como Ele determinou. As coisas caminharão da forma que agrada ao nosso Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que o nosso Senhor, Ele estabeleceu um padrão perfeito para o relacionamento. Nós observamos que o Senhor ele estabeleceu um padrão perfeito entre um homem e uma mulher que deveriam se unir, tornando-se assim uma só carne, e nós chamamos isso de casamento. Foi o próprio Senhor quem estabeleceu no Éden o casamento. Nós olhamos lá atrás, no princípio de todas as coisas, em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, o Senhor vai dizer: por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta aqui é a vontade do Senhor para o homem e para a mulher. O homem deixar a sua casa, deixar os seus pais e a mulher se unir a este homem. Adão estava só antes, mas Deus viu que não é bom que o homem esteja só. Então ele determina e faz uma auxiliadora para Adão. Ela é uma auxiliadora idônea para viver com ele. E ele até escreve como que uma poesia descrevendo a beleza de quem é a sua esposa, a varoa. Versículo 23, ele vai dizer assim: disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Certamente, meus irmãos, a relação aqui entre Adão e Eva de casamento era de grande alegria, harmonia, perfeição ali no Éden. Foi o próprio Deus quem estabeleceu isso.
É um Deus que é infinitamente sábio e sabe o que faz. Colocou homem e mulher juntos com o propósito de que vivam no casamento para a glória dele. Então o casamento ele foi ordenado por Deus. E porque Deus é bom, o casamento ele é necessariamente bom. Porque as ações de Deus, o que Deus faz neste mundo, está inerentemente ligado a quem o nosso Senhor é. Então, o casamento é algo maravilhoso. Foi determinado que um homem se juntaria à sua mulher. E percebemos, meus irmãos, que o casamento ele envolve, como o próprio Deus, o próprio Senhor vai prescrever e vai nos ensinar na sua palavra, envolve apenas um homem e uma mulher. Duas pessoas, homem e mulher. Ele vai deixar isso muito claro quando ele vai falar, um pouco mais à frente, ele vai falar sobre o homem e a mulher e o relacionamento perfeito entre essas duas pessoas que são diante de Deus iguais, mas distintas. Isso implica, meus irmãos, que colocar outra pessoa no meio dessa relação é adultério. Se o Senhor ordenou e estabeleceu apenas um homem casado com uma mulher, qualquer tipo de relacionamento fora desta relação é adultério. E a lei do nosso Senhor é muito clara contra o adultério. Se você observar a lei do Senhor ainda no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 20, versículo de número 10, Levítico 20, versículo 10, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Veja como o Senhor revela o seu zelo pelo casamento. E como ele revela a sua indignação e aborrecimento com o adultério. Então, o crime de adultério em Israel era equivalente, meus irmãos, a ter outros deuses, pois envolviam a infidelidade ao Deus que é todo fiel. É equivalente a adorar outros deuses. Com frequência você vai ver também o Senhor dizendo que o povo dele era adúltero, porque estava adorando a falsos deuses. Estava cometendo adultério, pecando contra o seu esposo, contra o seu Senhor. Adultério é algo terrível para o nosso Deus. Não somente na lei escrita por Moisés nós encontramos a declaração de que isso é abominável, mas os profetas também anunciavam isso. E eles, como homens que eram levantados por Deus no passado para divertir o povo, baseado na lei. Eles faziam isso baseados na lei. Toda a profecia, eram como que um desdobramento da lei do Senhor. Eles faziam como que exposições das determinações e mandamentos do nosso Deus. E o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 23, versículo de número 10, dirá: porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Há grandes advertências, meus irmãos, para aqueles que abandonam aquele modo perfeito de relacionamento estabelecido pelo próprio Senhor. Mas a verdade de que o adultério é algo reprovado por Deus, não é algo que está necessariamente e somente restrito ao Antigo Testamento, como algumas pessoas podem imaginar. Isso é coisa da lei. Isso é coisa do Antigo Testamento. Não tem nenhuma relação comigo, não. Eu vivo no Novo Testamento, eu vivo na época da graça. Mas Hebreus capítulo 13, versículo 4, nos dirá que o pecado, ele ainda é sim reprovado por Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4 dirá: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quem julgará os impuros e os adúlteros? Hebreus vai dizer: Deus. Meus irmãos,
A reprovação deste pecado, ela é ainda para os nossos dias. O nosso Senhor hoje aborrece o adultério. E a Bíblia e o nosso Deus, Ele aborrece o adultério e Ele honra e exalta o leito matrimonial. Aqui, como nesse texto, a Bíblia está honrando o matrimônio. E Ele vai dizer que os prazeres do casamento são bons. Quando? Dentro do casamento. O deleite das relações sexuais entre um homem e uma mulher são bons dentro do casamento. Fora dele é reprovado. Mas a intimidade sexual no casamento é bênção de Deus. Por outro lado, meus irmãos, o adultério, ele é algo que ao invés de trazer benefícios para mim, para o meu próximo, para os meus filhos, para a sociedade, é algo que destrói a estrutura do casamento. É algo maligno. Vai de encontro ao que o nosso Deus ordenou. Quando nós casamos, meus irmãos, o nosso corpo, ele pertence ao cônjuge. Ele pertence àquele que está unido a mim agora, porque nós somos uma só carne. Mas quando eu coloco alguém no meio desta relação, eu estou oferecendo a outro aquilo que não lhe pertence. Nós não podemos jamais entregar a outra pessoa que está fora desta relação. Meus irmãos, o adúltero ou o adultério é um pecado contra o nosso próprio corpo. O adultério é um pecado contra o parceiro no relacionamento. O adultério é um pecado contra o nosso cônjuge. O adultério é um pecado contra o cônjuge do parceiro, quando essa pessoa outra é casada também. Meus irmãos, o adultério é algo terrível, que traz implicações e problemas graves para o relacionamento familiar. O adultério destrói famílias. O adultério destrói a confiança. O adultério leva, porque eu adulterei e agora fiz com que um relacionamento fosse rompido. O adultério faz com que uma criança cresça numa família corrompida ou rompida por causa do adultério. E já não há mais o seu pai e a sua mãe em casa, a outra pessoa no lugar dela. Isso é terrível. Veja como o pecado traz implicações para uma família inteira. Peco contra o meu Deus, peco contra o próximo, transgrido a lei do meu Senhor. O adultério, ele pode destruir até uma sociedade inteira. Mas o adultério, meus irmãos, além de ser um pecado contra o nosso irmão, o adultério é, sobretudo, um pecado contra Deus. Pois como nas palavras de José, em Gênesis capítulo 39, versículo 9, como poderia eu fazer algo tão vil e pecar contra Deus? A lei do Senhor ainda nem havia sido estabelecida ali. Mas a lei estava no coração de José. Ele sabia que cometer adultério, se deitar com a mulher de outro homem, ou o contrário, é pecado contra Deus. Ele vai dizer, é algo tão vil, é ruim, é maligno. Então, meus irmãos, o adultério, ele é imundo. O adultério, meus irmãos, ele não somente quebra o 7º mandamento, mas o adultério, ele vai quebrar outros mandamentos também. Como diz um teólogo, o adultério implica a violação de vários mandamentos de Deus. O ato de adulterar envolve desobediência ao mandamento específico que o proíbe. Por conseguinte, envolve desobediência ao Senhor, a quem devemos adorar. O adultério envolve roubo. Rouba-se o companheiro de outra pessoa. O resultado de cobiçar que pertence a outro.
Longe de ser um estilo de vida emocionante, o prazer do adultério é o mesmo que o do roubo e da idolatria. É um ato cego e vil, e seria visto como tal, se as escamas que nos cegam fossem tiradas de nossos olhos e a tolice que nos dessensibiliza fosse eliminada de nosso coração. Só não enxergamos isso, a iniquidade do adultério, quando nossos olhos estão com escamas, como que fechando os nossos olhos para perceber a iniquidade, ou quando o nosso coração ele está tão fechado para a verdade da palavra de Deus, nós ignoramos a declaração de que o adultério é terrível. Meus irmãos, o homem e a mulher é chamado no seu relacionamento para representar algo que é muito glorioso. E corromper esta representação é algo também reprovável pelo nosso Senhor. Porque nós, no casamento, e você, no seu casamento, deve representar o relacionamento que existe entre Cristo e a sua igreja. O casamento, ele descreve a relação entre Cristo e a igreja, e nós não podemos manchar aquilo que representamos. E o adultério é uma mácula, é uma distorção do relacionamento entre Cristo e a igreja. O Senhor, ele cuida da sua esposa. Ele zela. Ele vai purificá-la, ele vai entregar a sua esposa sem mácula. Mas nós muitas vezes fazemos uma representação totalmente distorcida daquilo que deveríamos representar com beleza nos nossos relacionamentos. Nos envolvemos num relacionamento fora, maculando, manchando a nossa esposa. O contrário também. Meus irmãos, não deveria ser assim. É exigido de mim e de ti, é exigido de todo homem, casado ou todo aquele que vai casar, é que seja fiel e que esteja plenamente convicto que o adultério é algo terrível para todos. O adultério é algo terrível e é proibido neste mandamento. Mas não somente o adultério. Nós vemos que, além do adultério, o divórcio também é algo proibido neste mandamento. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo vai interpretar, inclusive. Quando nós olhamos Mateus capítulo 5, versículos 31 a 32, Mateus capítulo 5, versículos 31 a 32, nós lemos o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Os irmãos, os fariseus naquele período ensinavam que um homem podia se divorciar de sua esposa por inúmeras razões, e que sua única responsabilidade era lhe dar um termo de divórcio, como mencionado em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 e 3. Mas, meus irmãos, não são todos os meios lícitos para o divórcio. Há meios, sim, lícitos para o divórcio. Se Deus permitir, numa outra exposição, nós falaremos sobre isso, casamento e divórcio. Detalharemos um pouco mais sobre este tema. Mas não é qualquer meio que é estabelecido na Escritura como um meio legítimo para se divorciar de outra pessoa. O texto vai dizer, se envolve relações sexuais ilícitas da parte do outro, pode existir, pode se ter divórcio, mas não se quer dizer que necessariamente tem que ter. Mas os fariseus, eles falavam qualquer coisa, qualquer bobagem que a esposa fizer, ela pode sim se divorciar. Eu vou me divorciar dela, vou dar carta de divórcio e ela pode seguir a vida dela. Mas, meus irmãos, não existe isso. Eu não posso jamais me divorciar da minha esposa, como muitos dizem por aí. Eu vou me separar da minha esposa porque existe uma incompatibilidade de gênio.
ela tem um gênio diferente do meu, um comportamento, sei lá, ela é meio aborrecida, eu sou calmo, ela é calma demais, eu sou meio apressado, As pessoas tentam se utilizar de qualquer desculpa para dizer, ó, eu vou me separar dele, eu vou me separar dela, porque não existe compatibilidade aqui. Ou muitas vezes porque simplesmente não está se agradando mais. No início do relacionamento, talvez para ele ou para ela, eram tão belos, depois ele começa a ver assim, rapaz, eu não estou me agradando mais dessas coisas aqui não. Eu vou me separar, eu tenho que arrumar outra. Eu tenho que arrumar outro, que tem aqueles traços que eu gostava, que nela havia, mas agora não há, ou que nele havia, mas agora não há mais. São meios que não são legítimos. Ao fazer isso, eu estarei transgredindo a lei do meu Deus. Quando eu faço isso, meus irmãos, eu estarei aborrecendo o meu Senhor. Porque não são meios legítimos para o divórcio. Quando eu ajo assim, eu saio de casa, ou abandono a minha esposa por qualquer razão, eu sou adúltero. Ela sai na condição também de adúltera. E isso é terrível. E o mandamento do nosso Senhor reprova isso. Não adulterarás. Mas este mandamento não se limita somente a isso, meus irmãos. O mandamento se estende ainda mais. E ele vai envolver outras questões aqui, e agora não mais casados. O mandamento vai proibir aquilo que nós chamamos de fornicação. O termo grego traduzido por fornicação é porneia, que geralmente se traduz hoje como imoralidade sexual. Porneia. Imoralidade sexual. É desta palavra que vem a palavra pornografia, utilizado também por muitos, e trataremos um pouco sobre isso também. A fornicação, meus irmãos, é algo também que é reprovado pelo nosso Senhor, e os jovens solteiros devem fugir disso. Porque a palavra do nosso Senhor exige de nós outras coisas. E reprova outras. Como diz Efésios capítulo 5, versículo 5, Efésios capítulo 5, versículo 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. E ainda o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 6, diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Como mencionei, meus irmãos, a fornicação ela envolve os solteiros. E a fornicação é algo praticado sem temor, sem o menor temor por muitos jovens hoje. Não há temor, nem há vergonha em se relacionar apressadamente com alguém que não é meu esposo, ou com alguém que não é a minha esposa. São aqueles que procuram desfrutar daquilo que é bênção, a relação sexual, mas dentro do casamento. Mas eles não fazem assim. E proibir muitos disso, dizer assim, você não deve fornicar, você não deve se relacionar ou fazer coisas com a sua namorada, ou com a sua noiva, ou com o seu noivo, ou com o seu namorado. Essas coisas aqui, meus irmãos, não se apresse, evite fazer isso. E muitas vezes, quando isso é dito, alguns param e perguntam assim, mas até onde posso ir? Qual o limite que eu tenho para me relacionar com a minha noiva ou minha namorada? Mas, meus irmãos, a intenção desses que perguntam isso, a intenção é saber o limite, mas não para ficar distante do limite. A intenção de muitos, quando perguntam isso, é ir até o limite. O limite é aqui. Eu quero ir até aqui. Eu quero saber onde é o limite. Onde é o limite? Você pode fazer até isso aqui. Não, eu quero ir até aqui. Eu quero ficar na boca da iniquidade.
Não há o desejo de, olha, aqui é o limite, eu vou fugir, eu vou estar a léguas de distância do que foi determinado para que eu não caia em transgressão. Mas o desejo no coração de muitos, solteiros e casados, é se envolver em relacionamentos que são ilícitos pela lei do nosso Deus. A proibição dessas coisas hoje tem sido invertida, meus irmãos. Antes, para a sociedade, era vergonhoso ter relações sexuais antes do casamento. Vergonhoso para uma jovem. Mas hoje, não. Parece que hoje é motivo de orgulho. Não somente por descrentes, não. Por muitos dentro de nossas igrejas também. Casar virgem, puro, é, para muitos, algo muito estranho. Falar que é virgem parece ser algo digno de vergonha hoje. Eita, ele é virgem, ele não tem relacionamento com ninguém, ele é puro, ele não teve contato com nenhuma mulher, ou ela com nenhum homem. E parece que é motivo de chacota, é motivo de zombaria. Vejam como as coisas estão invertidas hoje. Isso é no meio da sociedade ímpia. Você vai encontrar muito disso no meio da igreja também. A moça não se guarda mais para seu futuro esposo. Nem o rapaz se guarda hoje também para sua esposa. Eles se deleitam apressadamente naquilo que foi reservado tão gloriosamente pelo Senhor para o casamento. Meus irmãos, isso é pecado. Isso é fornicação, isso é transgressão da lei perfeita do nosso Deus. Os jovens são, portanto, chamados por Deus a fugir da fornicação, a fugir dessa iniquidade, a se afastar quando a primeira sombra de iniquidade aparecer. O seu dever é fugir. Mas este mandamento também não se limita simplesmente a isso, meus irmãos. Este mandamento, não adulterarás, vai condenar o que nós poderíamos, o que é chamado de sodomia ou concupiscências desnaturais. Por mais que não diga aqui explicitamente, o homossexualismo, ele é transgressão deste mandamento. Não adulterarás. O Senhor, em Gênesis capítulo 2, como falamos anteriormente, estabeleceu o relacionamento entre um homem e uma mulher. Este é o padrão perfeito. E Gênesis capítulo 2 ainda nos ensina que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Mais à frente, ele vai colocar lá. Tem duas palavras em hebraico, que muito claras, e vai fazer distinção. Ish, homem, Ishá, mulher, está lá. Não somente aqui, homem e mulher, na nossa tradução, em hebraico, no texto original, homem e mulher, somente. Nenhum relacionamento distinto e estranho a isso é um padrão estabelecido pelo Senhor. Mas, meus irmãos, o homem hoje, e mulheres também, desejam ir de encontro a isso, fazendo justamente aquilo que Deus reprova. E desejam se relacionar, homem com homem, mulher com mulher. Você vê isso hoje, você contempla isso hoje. Talvez vocês aqui não percebam, não vejam isso, mas quem vem de cidade grande, em Recife, onde eu morava, você passa pelo centro da cidade, shopping, lojas, restaurantes, você vai ver um jovem rapaz com outro rapaz, uma moça com outra moça. E acham que isso é normal. Praticando o que é antinatural, achando que é natural. Mas a palavra do nosso Senhor vai reprovar isso também. E lá no Antigo Testamento há a determinação disso. Além de não adulterarás, em Levítico capítulo 20, versículo de número 13, encontramos as seguintes palavras. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Assim como o pecado do adultério é abominável para Deus, o pecado
da homossexualidade também é. E os homens se entregaram a isso. Porque eles foram como que entregues às suas próprias paixões por causa da idolatria do seu coração. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si a merecida punição do seu erro. O apóstolo Paulo ainda, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 até o versículo de número 11, ele vai apontar para a lei do nosso Senhor e vai fazer algumas aplicações a alguns tipos de pecado. E é interessante notarmos que ele vai dizer que o não adulterarás condena a homossexualidade. Ele vai dizer assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas. Alguns vão colocar aqui, homossexuais. Homossexualidade. Aí ele vai dizer depois, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A homossexualidade é reprovada porque é algo que vai de encontro à lei do Senhor e é antinatural. Não é natural. Por mais que o mundo hoje tente reivindicar, por mais que você encontre lá LGBT, e metem um monte de letras agora, infinito, eles tentam incluir ali, aquilo ali é reprovado por Deus. Por mais que eles nos chamem, meus irmãos, de fundamentalistas, puritanos, o que seja, esta é a verdade do Senhor e esta é a verdade que nós devemos proclamar. O homossexualismo é pecado, é transgressão da lei. Eles devem se arrepender do seu pecado. Mas além da homossexualidade, há uma prática outra que é abominável e terrível. É de fato nojento. É o que é chamado de bestialidade. Não sei se você já ouviu isso. Mas existem, meus irmãos, pessoas que se relacionam com animais, mudando totalmente o curso natural das coisas. Um homem se deitando com um cachorro, com uma cadela, com um animal, fazendo todo tipo de iniquidades. Isso é chamado de bestialidade. Olha a loucura que o homem chegou. Olha a loucura e o tipo de prática iníqua que o pecado conduziu o homem a praticar. Existe um lugar aí que uma criança, uma mocinha, foi obrigada a casar com um animal. Os homens não têm mais temor do Senhor diante dos seus olhos. A palavra do nosso Senhor vai condenar isso, isso já era prática antiga. Levítico capítulo 20, versículos 15 a 16 diz: se também um homem se juntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Mas o mandamento, meus irmãos, de não adulterarás também não se limita a estas questões. Permissão de casamentos ilícitos, a proibição de casamento lícito também é proibido neste mandamento. Como muitos fazem hoje, proíbem um casamento. Uma religião falsa que propõe muito isso hoje é os próprios romanistas ou papistas. Proíbem um casamento. Você quer ser um oficial? Você quer ser um padre? Não, você não deve casar, não pode não.
Mas o que é que a palavra diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3? Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Proibir casamento que é lícito para aqueles que não são celibatários, porque se você é celibatário, meu irmão, você não vai casar, você não vai desejar casar, e alguns de fato possuem este dom, mas me parece que são poucos. Mas proibir aqueles que foram chamados para o casamento de casar é transgressão da lei do Senhor. É ir contra aquilo que é natural e ordenado por Deus. E aprovar casamentos ilícitos ainda mais. Você pensa em casamentos ilícitos que não devem ser jamais aprovados. A lei do nosso Senhor não aprova. Quando você vê um crente se unindo a um ímpio, o nome disso é julgo desigual. O ímpio não está sob o mesmo julgo que você. Aquele que está sobre você e o conduz é Cristo, mas o ímpio tem como guia do jugo que está nas costas daquele com quem você se relaciona, não sendo um crente, é Satanás. É totalmente distinto. É uma filiação distinta, é um governo distinto, é um relacionamento inapropriado, é um casamento que jamais deve ser aprovado. O Senhor reprova, é quebra deste mandamento também. Vestuário, meus irmãos, também. Vestuário imodesto. É quando a pessoa não se veste devidamente como deveria se vestir. Nós sabemos que existe o legalismo por aí. Para muitos, a roupa tem que ir até aqui ou ali, tem que ser aqui. Se não for aqui, você não é crente, você é ímpio, você é isso, aquilo, outro. Para muitos, até depende do tamanho da saia a salvação. A minha saia, ela passou 5 palmos aqui do meu joelho, arrasta no chão aqui. Eu vou ganhar um lugar mais especial na glória. Mas não. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa. As vestes falam muito sobre o que está no nosso coração. Se há iniquidade no meu coração, se há sensualidade no meu coração, eu vou agir com sensualidade. E nas minhas vestes, as minhas roupas revelarão isso. O que é que está no coração daquelas moças que andam com um short minúsculo, com a saia minúscula, com a calça mais apertada do que tudo neste mundo, mostrando o corpo. Elas mostram o desenho do corpo delas inteiro. Elas mostram aquilo que elas não deveriam mostrar. O que está no coração dessas pessoas, se não sensualidade? O que está no coração delas, se não o desejo de expor aquilo que elas deveriam preservar para expor somente para o seu marido? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a mulher deve ser sensual para o seu esposo. Ela vai expor para o seu esposo. Porque aquilo ali pertence a ele também. São ambos uma só carne. Você pertence a ele. Não precisa expor nada a ninguém. Você vê muitos dentro de nossas igrejas ainda. Não há modéstia, não. Se vestir de forma pura, cobrindo o seu corpo devidamente. Isso não é somente proibido, não é somente a proibição para as casadas, especialmente as casadas que deveriam se guardar para o seu esposo, mas até mesmo as solteiras. Devem se guardar, proteger aquilo para que quando ela casar com o seu esposo, aí sim, ela tem alguém para quem ela vai expor o que não deve ser exposto hoje no mundo. Então, as mulheres e homens também são chamados a agir e a andar com modéstia. Eu devo guardar o meu corpo. Eu devo cobrir o meu corpo. É proibido neste mandamento ainda o olhar lascivo, é aquele olhar malicioso, aquele olhar cobiçoso.
um olhar de malícia que muitas pessoas sabem fazer e parece que os homens não conseguem fazer isso tão bem não, mas parece que as mulheres, sobretudo as ímpias, conseguem fazer e sabem fazer isso muito bem. Lá em Isaías, capítulo 3, versículo de número 16, diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, empinado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. É uma mulher sensual sendo descrita aqui. Ela é maliciosa no olhar, ela anda balançando os pés, ela tem um caminhar diferente, ela quer fazer com que o homem caia no seu engodo e na sua malícia. Com frequência, Provérbios vai reprovar esse tipo de coisa e vai advertir você a fugir desse tipo de mulher. E agir assim é pecaminoso. E dentro da igreja você vê isso. Não se surpreenda se você encontrar e se esbarrar com uma irmã que anda desta forma na igreja. Porque tem, infelizmente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 14, diz: tendo os olhos cheios de adultério e incansáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Mas, meus irmãos, há outros tipos de transgressão deste mandamento, como envolve um aspecto geral assim, a pornografia. A pornografia e a iniquidade revelada diante dos nossos olhos, ou melhor, aos nossos ouvidos. Cânticos, músicas. Há muitas músicas hoje que revelam um conteúdo pornográfico terrível. Músicas que cantam sexo explícito. Se você não guardar seu ouvido, você vai acabar dando lugar no seu coração a estas coisas. Mas e eu não devo jamais, eu devo tentar evitar ouvir tais coisas e eu jamais devo ser aquele que promove esse tipo de coisa. Escutar no som do meu carro, na minha casa, ou até mesmo no meu fone de ouvido. Músicas que promovem o adultério, músicas que alimentam e exaltam a iniquidade, o se deitar antes do casamento e coisas que são ilícitas, como você sabe muito bem, como proíbe a nossa palavra. A palavra do nosso Deus. Há livros, muitos, que muitas pessoas também se interessam de ler. Livros que possuem conteúdo pornográfico, como muitos que são vendidos em várias livrarias. E nesses livros é narrada traição, adultério, descrição de relações entre homens e mulheres. E não são poucos, meus irmãos, aqueles que querem pegar estes livros para ler. Interesse imenso em fazer tais coisas e alimentar as suas paixões no coração através daquilo ali. Jamais deveremos ceder a esse tipo de coisa. Devemos fugir de leituras como estas. Existem danças hoje que são a maior vergonha. Muitas mulheres, especialmente, que é chamado de funk, expondo o corpo, uns shorts curtos, rebolando diante de uma tela, para que os homens vejam. Nós devemos desviar os nossos olhos disso. Mas isso está espalhado por aí. Fujamos, meus irmãos, disto. Porque dar lugar a este tipo de coisa é também transgressão da lei do Senhor, assim como contemplar imagens que contêm conteúdo sexual. E essas imagens, meus irmãos, elas podem ser reveladas de diversas formas. O acesso a tais coisas hoje é muito fácil. Você pode ter acesso muitas vezes a cenas explícitas através de filmes, através de séries que muito gostam de assistir na Netflix e em outras coisas também, que revelam relacionamentos sexuais entre muitas pessoas. E muitos dizem assim, não, eu vou assistir passando assim, tá? Quando passar eu vou pular. Eu vou pular a cena, eu vou adiantar o negócio. O ideal é que você fuja.
que nem dê lugar, ainda mais se você for alguém que é tentado neste pecado. Ou quando contemplam a pornografia em revistas, ou simplesmente, como muitos hoje, no computador ou celular, ou nas redes sociais, onde é promovido isso e lançado o tempo inteiro. Você não consegue, parece que fugir hoje, qualquer propaganda que aparece em redes sociais, água de coco, São José, aí aparece a mulher com o corpo exposto, sandálias, não sei o que lá, e o corpo de uma mulher também lá de biquíni. Como assim, peraí? O que tem a ver uma água de coco com uma sandália? Meus irmãos, Satanás tem se utilizado destas coisas para fazer com que caiamos nesse tipo de iniquidade. Caiamos na pornografia. A mulher adúltera, ela não entra necessariamente pela porta da nossa casa, ou no nosso quarto, ou na nossa sala. Fisicamente, simplesmente. Você abrir a porta e ela entrar? Não. Ela pode entrar na sala da sua casa, ela pode entrar no seu quarto, no seu banheiro, através das redes sociais, através da tela do seu celular. Provérbios vai dizer com frequência, especialmente para os homens, com frequência ele vai dizer assim: filho meu, foge da mulher adúltera. Devemos fugir, nós jovens, homens, mulheres também. Porque a pornografia, geralmente se pensa não somente em homens que contemplam tais coisas, mas mulheres podem cair nisto também. Você deve guardar o seu coração também, moça. Guarde o seu coração de tais coisas, porque você pode se ver envolvida com isso. Isso é terrível para a sua alma, traz implicações terríveis para a vida. Efésios 5, versículo 4 vai dizer que nós devemos fugir disso, nem conversação torpe, nem palavras ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. E Romanos capítulo 3, versículos 13 a 14 diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Nós devemos fugir de qualquer coisa que provoque a impureza. Isso é o que a Escritura vai exigir de nós. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 18. Diz assim: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Devemos fugir de toda iniquidade. Devemos fugir também, meus irmãos, não somente daquilo que nós fazemos como ações nossas que são quebra deste mandamento, mas também de palavras e até mesmo do ouvido que muitas vezes nós emprestamos para estas coisas. Nós devemos fugir de comunicações corruptas e de ouvir conversas que envolvem também iniquidade. Já lemos esse texto e vamos ler mais uma vez. Efésios 5, versículos 3 e 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então é reprovado aqui também, condenado, linguagem permeada de conteúdo sexual. Como muitos têm. Dentro da igreja também. Uma linguagem obscena.
Ele fala sobre a iniquidade, sobre o pecado, sobre lascívia, sobre questões sexuais, de forma aberta, assim, nos lábios dele. Parece que só brota isso, ele não consegue falar outro tipo de coisa. Devemos fugir disso, meus irmãos, devemos fugir de frases ambíguas, frases cheias de segundas intenções, como pelas entrelinhas, assim, lançando algum tipo de palavra ou de pensamento ou sugestão que envolve iniquidade. Porque isto é reprovado pelo nosso Senhor. As palavras e também o dar ouvido a tais coisas. Se alguém começa a falar isso, qual o seu dever? Se é um irmão em Cristo, é de reprová-lo. Se é um ímpio, se você puder diverti-lo e falar de Cristo, mas em não podendo, somente ouvindo, se esquive, saia ou diga, meu amigo, eu não quero ouvir o que você está falando. Mas muitas vezes parece que queremos ceder o ouvido mesmo a tais coisas. Ouvir sobre a verdade, ouvir sobre pureza. Não, parece que... Mas ouvir sobre iniquidade parece que é o desejo no coração de muitos, até mesmo muitos que se dizem crentes. Fujamos, meus irmãos, de tais coisas. Mas este pecado também, ele não se limita a essas ações externas dos olhos, das mãos, dos pés, do corpo, de tudo, da boca. Envolve questões internas. Imaginações, pensamentos. Meus irmãos, se você não guardar o seu pensamento de coisas iníquas deste mundo, o seu pensamento conduzirá você a cair naquilo que você pensa. Se nós permanecemos alimentando na nossa cabeça e no nosso coração pensamentos que envolvem iniquidade, isso vai minando a nossa alma até a ocasião em que nós cairemos naquela transgressão. Como disse Lloyd Jones, há homens e mulheres altamente respeitáveis que jamais sonhariam em cometer um ato de adultério. Mas consideremos a maneira como gostam de pecar em suas mentes, em sua imaginação. Aqui estamos abordando questões práticas, estamos abordando a vida conforme ela é. É isso que quero dizer. Você nunca foi culpado de um ato de adultério? Pois muito bem. Nesse caso, você não se importa de responder-me estas perguntas simples. Por que você lê aqueles detalhes dos casos de divórcio que são publicados pela imprensa? Por que você age assim? Porque é importante que você saiba distinguir o certo do errado nesse relatório. Qual é o seu interesse por essas coisas? Não se trata de um interesse apenas legal, ou de um interesse social? Do que se trata? Uma única resposta é possível. Você aprecia essas coisas. Você nem sonharia em praticar tais coisas pessoalmente, no entanto, você as está praticando por procuração através de terceiros. Você está pecando em seu coração, em sua mente e em sua imaginação, e assim sendo, você já se tornou culpado de adultério. É isso que Cristo ensina. Quão sutil é essa coisa tremenda e terrível. Quão frequentemente os homens pecam ao lerem romances e biografias. Aquele que lê a propaganda sobre algum livro descobre que tal obra contém algo sobre a conduta imoral de alguém e compra o livro. E ainda pretendemos ter um interesse geral e filosófico pela vida. Somos sociólogos que se enfronham em questões escabrosas, movidos por interesses puros. Não e não. Mas fazemos essas coisas porque amamos o erro, porque gostamos dele. É isso que se deve entender por pecado no coração, por pecado na mente. Colossenses 3, versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Mas, meus irmãos, onde é que tudo isso começa? Ações, pensamentos. Onde tudo isso, qual é a raiz de tais coisas? A palavra do nosso Deus vai nos dizer. O nosso Senhor Jesus Cristo, interpretando este mandamento, nos ensinará.
Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30, diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Os fariseus, mais uma vez, e os escribas, eles haviam reduzido o mandamento apenas ao próprio ato físico de adultério. Eles reduziram. Interessante, eles gostam de ampliar muitas coisas, mas outros parecem que reduzem. Eles reduziram aqui. Eles reduziram a lei a você não pode ser surpreendido no ato de cometer adultério. Mas o Senhor Jesus, ele vai nos ampliar aqui, vai nos revelar que não se limita a esta questão. E não pensemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele está indo contra a lei de Deus aqui. Ele não está dizendo, o Senhor disse isso, mas é isso aqui. Não. Ele amava a lei do seu Pai. Ele mesmo vai dizer que nem um i, nem um tio da lei passará até que tudo se cumpra. Esta é a lei do meu Deus, esta é a lei do Pai dele. Mas estava indo, meus irmãos, contra a tradição dos escribas e fariseus, acrescidas, ou, como neste caso, subtraindo verdades da palavra do nosso Senhor. A palavra grega traduzida por lascivamente aponta para um desejo forte e quase irresistível, tanto para o bem quanto para o mal. E nós sabemos, meus irmãos, que não é pecado notar a beleza daquela pessoa que é do sexo oposto. Notar a beleza, não há iniquidade nenhuma nisso. Mas em cobiçar, sim. Mas em olhar maliciosamente, sim. Como disse um comentarista, ele está olhando, ele está observando, examinando uma mulher com o fim de cobiçá-la, para em seguida possuí-la e dominá-la completamente, de usá-la para o seu próprio prazer. A expressão verbal qualquer que olha tomada isoladamente é inteiramente neutra. A forma verbal usada no original é muito geral em seu uso. Porém, o que temos aqui no versículo 28 é um olhar para em seguida cobiçar. Trata-se de um olhar cobiçoso, de um olhar malicioso. Um olhar dela, meus irmãos, pode nos fazer cobiçar e pode nos levar para o ato, como no caso de Davi. Davi estava lá, ocioso. A ociosidade é terrível também. E ele estava lá ocioso e ele contempla e vê Batseba. E ele cobiça. O que a cobiça vai fazer com ele? A cobiça vai levá-lo ao ato. Mas não somente ao ato, ele vai além ainda. Ele vai matar Urias, esposa de Batseba. Veja só que o pecado, a cobiça, algo que começou no coração. Levou o homem a fazer isso, levou o homem que era segundo o coração de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Devemos, meus irmãos, fazer o que Jó fez, como lá em Jó, capítulo 31, versículo 1. Devemos fazer esta aliança que Jó fez. Jó diz assim: fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela. Fiz aliança com os meus olhos. Nós deveríamos fazer o mesmo, fazer uma aliança com os nossos olhos, para que jamais, ou para que fujamos de fixar os nossos olhos numa moça, cobiçando-a. Ou no caso da moça também, faça uma aliança com seus olhos, para que você não olhe para um rapaz cobiçando-o. Meus irmãos, como eu tenho falado, envolve o coração e o pecado surge ali.
O pecado não envolve apenas uma questão de atos e feitos, antes é algo que está no interior do coração do homem, como diz Mateus capítulo 15, versículo de número 19. Mateus capítulo 15, verso de número 19, diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. De onde? Do coração do homem. E Marcos vai dizer ainda, no capítulo 7, versículos 21 a 23. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Como disse alguém que escreveu, o coração do problema é o problema do coração. O centro do problema é o problema que há no coração do homem. É aqui, meus irmãos, aqui brota tudo. Do teu coração, do meu coração. Ela é a fonte de toda iniquidade. Por essa razão, eu não posso simplesmente culpar o que está ao meu redor. Ah, foi isso que me fez pecar. Ah, foi fulano. O seu próprio coração cobiçoso o leva a praticar tais iniquidades. E saiba de uma coisa, Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro do teu coração. Guardemos e tentemos, nos utilizando de todos os meios que o nosso Senhor nos muniu para mortificar este pecado no nosso coração, porque se deixarmos ele brotar, é só iniquidade, meus irmãos. Como disse Jones ainda, ele nos será útil mais uma vez, ele escreve assim: se não nos sentirmos impuros neste momento, que Deus tenha misericórdia de nós. Se for concebível ficarmos satisfeitos com a nossa própria vida, por jamais termos cometido algum ato de adultério, ou de homicídio, ou qualquer desses outros pecados, então assevero que não conhecemos a nós mesmos e nem a negridão e imundícia de nossos próprios corações. Pelo contrário, precisamos dar ouvidos ao ensino do bendito Filho de Deus e examinarmos a nós mesmos, perscrutando os nossos próprios pensamentos, desejos e imaginação. E, a menos que sintamos que somos vis e imundos, carentes de lavagem e purificação, a menos que nos sintamos totalmente falidos, numa terrível pobreza de espírito, e a menos que tenhamos fome e sede de justiça, então que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, quem pode ficar em pé diante deste mandamento? Quem aqui pode dizer que não é culpado de transgredir este mandamento? Ninguém pode dizer que não é culpado deste mandamento. Todos nós agimos como adúlteros. Isso é o que a lei do nosso Senhor nos revela. Mas o nosso Senhor, meus irmãos, Ele, mesmo revelando toda esta iniquidade e apontando para a nossa transgressão, nós somos adúlteros, Ele nos convida ao arrependimento. Ele nos convida a abandonarmos esta prática e a vivermos em justiça. Tiago, capítulo 4, versículo 4 até o versículo de número 10, nos ensina o seguinte. Tiago, capítulo 4, versículo 4 até o verso 10, diz assim: infiéis, alguns vão colocar adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós?
Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O convite do Senhor é: arrependei-vos. Abandone a iniquidade. Humilhe-se diante do seu Deus, e ele perdoará. Mas exigiram de mim, de ti, arrependimento. Exigiram de mim, de ti, abandono. Exigiram de nós nos submetermos aos meios que o nosso Senhor estabeleceu, para que consigamos, de fato, estar em plena e perfeita harmonia e reconciliação com o nosso Senhor. O arrependimento é necessário. E o arrependimento, como já mencionei em outra ocasião, ele envolve pelo menos 3 aspectos. O arrependimento verdadeiro, meus irmãos, ele vai exigir de ti, primeiramente, uma compreensão intelectual de que você pecou contra o seu Deus. Você tem uma compreensão intelectual. Eu quebrei o mandamento do meu Senhor e eu sei disso. Mas não somente isso. O verdadeiro arrependimento exigirá de ti, como segundo aspecto, um aspecto afetivo, emocional, uma questão do coração. Você vai ficar verdadeiramente triste por causa do pecado que você cometeu contra o seu Deus. Então não é somente razão, mas afeições. E você vai chorar, e você vai lamentar, e você vai estar abatido por causa do seu pecado. Mas não somente isso. O verdadeiro arrependimento exige de nós volição, é movimento, é um giro de 180 graus contrário à iniquidade e correndo para a justiça, para o meio correto de ajuste e correção dessas coisas. O Senhor nos convida a isto. É mudança de comportamento, meu irmão. Isto é arrependimento. E o Senhor, ele está pronto a perdoar. O Senhor, ele está pronto a perdoar aqueles que são pecadores e iníquos, como nós, como Oséias vai nos ensinar. O Senhor anuncia isso já lá no Antigo Testamento, em Oséias capítulo 14, versículos 4 até o 7. Diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos. O seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. E os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. E todos aqueles que cometem iniquidade contra o Senhor, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos dirá, em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e versículo 11, diz assim: garantindo-nos que todos aqueles que praticam iniquidade, até mesmo as mais horrendas, podem encontrar perdão e salvação. Diz assim a palavra do nosso Senhor: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas
vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Em quem? Ele vai dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muitos viveram na imoralidade. Ele diz, mas fostes santificados. Antes eras adúltero, mas fostes justificados. Se envolvia com homem, mulher com mulher, mas fostes salvos, abandonastes e fostes santificados, e agora justificados, agora pertences a Cristo. Meu amigo, se você tem andado em iniquidade longe do Senhor, se você tem quebrado a sua lei, saiba que é em Cristo que você encontrará perdão. É em Cristo que você encontrará salvação. Se você é alguém que imagina, eu não tenho transgredido a lei do Senhor, imagina que com a força do seu próprio braço você poderá encontrar salvação, não existe nenhum outro nome através do qual o homem possa ser salvo, senão através de Cristo. Abandone o seu moralismo, abandone o seu legalismo e creia em Cristo. Ele é o único meio para a salvação do homem do inferno. O Senhor nos chama hoje ao arrependimento. O Senhor chama o crente ao arrependimento. O Senhor chama o ímpio ao arrependimento. Creia em Cristo Jesus, o único Salvador do mundo. Amém. Oremos, meus irmãos. Nosso Senhor, como somos pecadores, Pai, e todos nós transgredimos a Tua lei. Tantas iniquidades cometemos, Pai, externamente e internamente, todas cometidas contra o Senhor. Nosso coração deveria se encher de grande tristeza, Pai, por cometermos transgressão tão terrível contra Ti. Pedimos a Ti, Senhor, perdoa-nos, Pai, pelas nossas iniquidades. Apaga, ó Deus, as nossas transgressões. Lava-nos, ó Deus, completamente de todas elas e sustenta-nos nos Teus caminhos. Pois as tentações são grandes, Pai, que entram pelas portas dos nossos olhos, entram pelas portas dos nossos ouvidos e brotam como um rio, ó Pai, impetuoso dos nossos corações. Mas, ó Deus, faz-nos, pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra, mortificar a iniquidade e ajuda-nos a vivermos em santidade diante de Ti. E ajuda-nos, Pai, a quando contemplarmos toda a nossa iniquidade, a lembrarmos que temos a Cristo, a quem podemos nos abraçar e a nos lançar, podemos nos lançar com confiança. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.